Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Platão, um dos pensadores mais influentes de toda a história da filosofia, que nasceu em Atenas, cerca de 427 a.C., e faleceu na mesma cidade em 347 a.C. Foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. As suas obras principais são República, O Banquete, Fédon e Apologia de Sócrates. Nesta semana li Apologia de Sócrates e Críton, que se complementam. Platão nasceu em Atenas, na Grécia, provavelmente no ano 427 a.C. Pertencia a uma das mais nobres famílias de Atenas. Além de Platão, os seus pais, Ariston e Perictión, tiveram outros 3 filhos, Adimanto, Glauco e uma filha, Potones. O seu pai terá morrido quando Platão era uma criança, e então a sua mãe casou-se com Perilampes, que tinha servido muitas vezes como embaixador na corte persa e era amigo de Péricles, o líder da facção democrática em Atenas. Na sua obra, Platão faz muitas referências aos seus familiares, o que sugere um considerável orgulho da família e nos permite reconstituir a sua árvore genealógica. Como todo o aristocrata da sua época, recebeu uma educação especial, estudou leitura e escrita, música, pintura, poesia e ginástica. Era um excelente atleta e participou nos Jogos Olímpicos como lutador. O seu nome verdadeiro seria Aristócles e o apelido Platão, que em grego significa amplo, largo, ter-lhe-á sido dado pelo seu treinador de luta, por causa da sua constituição física. No entanto, estudiosos recentes têm argumentado que o seu nome seria mesmo Platão, um nome comum, de que se conhecem pelo menos 31 casos em Atenas, e que Aristóteles não passava de uma lenda originada no período helenístico. Por tradição de família, Platão desejava dedicar-se à vida pública e fazer uma brilhante carreira política, como descreveu numa das suas múltiplas cartas. A sua juventude transcorreu no meio de agitações políticas e desordens devido à Guerra do Peloponeso e à instabilidade política reinante na cidade de Atenas, que foi tomada pela oligarquia dos 400 e se submeteu ao governo dos 30 tiranos. Platão lutou no exército ateniense durante a Guerra do Peloponeso. Em 407 a.C., conheceu Sócrates e tornou-se um seu discípulo devotado, aprendendo e discutindo com esse filósofo os problemas do conhecimento do mundo e das virtudes humanas. Sócrates não escreveu nada, mas as suas ideias foram preservadas pelos seus discípulos, incluindo Platão. Quando Sócrates foi condenado à morte em 399 a.C., sob a acusação de perverter a juventude, a sua amizade com Sócrates quase lhe custou a vida. Foi obrigado a deixar a cidade e retirou-se para Mégara, onde conviveu com Euclides, outro discípulo de Sócrates, e estudou geometria com ele. Por causa da morte de Sócrates, Platão opôs-se com empenho à democracia ateniense, desiludiu-se da política e resolveu voltar-se inteiramente para a filosofia. Escreveu Apologia de Sócrates e Críton sobre o processo do seu mestre, livros esses que eu li nesta semana e de que vos falarei lá mais adiante. Em seguida, Platão fez várias viagens. Viajou por Cirene, no norte da África, onde estudou matemática, Crotona, no sul da Itália, onde esteve com os discípulos de Pitágoras, e pelo Egito, onde estudou astronomia. De todas as viagens, a mais famosa foi a sua primeira estadia em Siracusa, na Sicília, onde frequentou a corte de Dionísio I, tirano de Siracusa, e procurou por várias vezes influenciar a política da cidade, procurando criar a sociedade ideal que havia imaginado e descrito na República. Cultivou uma grande amizade com Dion, um parente do tirano, que acreditou pudesse ser um discípulo capaz de se tornar um rei filósofo.
As suas tentativas falharam e Dionísio I irritou-se tanto com Platão que o vendeu como escravo a um embaixador espartano em Egina, tendo felizmente sido resgatado por Anicérides de Cirene, que estava em Egina na altura. Platão regressou a Atenas por volta de 387 a.C., com a idade de 40 anos, e abriu uma escola destinada à investigação filosófica, perto de Colona, a norte de Atenas. A escola recebeu o nome de Academia, porque mestres e discípulos se reuniam nos jardins de um rico cidadão chamado Academos. Era uma instituição inovadora que combinava filosofia, matemática, ciência, política e música. Os membros da academia não eram estudantes no sentido moderno da palavra, pois aos jovens juntavam-se também anciãos. Provavelmente todos tinham de contribuir para o financiamento das despesas. O objetivo último da academia era o saber, pelo seu valor ético-político. Os estudos realizados por Platão deram-lhe a formação intelectual necessária para formular as próprias teorias, aprofundando os ensinamentos do Sócrates. A fim de eternizar os ensinamentos do mestre, que não havia redigido nenhum livro, escreveu várias obras em forma de diálogos, com exceção da Apologia de Sócrates, que essa não é um diálogo. Durante 2 décadas, Platão reunia-se na sua escola com os seus discípulos para estudar filosofia e ciências. No campo científico, dedicava-se especialmente à matemática e à geometria. Mas o que o filósofo procurava transmitir era principalmente uma profunda fé na razão e na virtude, adotando o lema do seu mestre Sócrates: o sábio é o virtuoso. Os seus principais diálogos foram escritos nessa época. Entre os seus discípulos, o que mais se destacou foi Aristóteles, que, mesmo discordando do mestre, sofreu a sua influência. Foi tal a influência de Platão que a Academia subsistiu 900 anos após a sua morte. Quando, em 529, o imperador Justiniano I do Império Romano Bizantino mandou fechar a Academia, juntamente com outras escolas não cristãs, a doutrina platónica já estava amplamente difundida. Em 367-366 a.C., após a morte de Dionísio I, e encorajado pelo Dion, o Platão deixou a direção da Academia e voltou à Sicília. Dionísio II tinha sucedido no trono ao seu pai e o Dion era seu conselheiro. No início, Platão conseguiu alguma influência sobre o Dionísio II, mas pouco durou, pois o jovem era bastante rude e não possuía o vigor mental para aguentar um prolongado tratamento educacional, além de ser pessoalmente desagradável. Invejoso da influência de Dion e da sua amizade com Platão, o obrigou a exilar-se. E então o Platão, regressou a Atenas. Em 361 a.C., Platão fez uma terceira viagem a Siracusa com os seus alunos Espeusipo e Xenócrates, a pedido do Dionísio II, cujo governo não estava a correr nada bem, viajando no navio que este lhe enviou. Passou quase um ano a tentar elaborar algumas medidas práticas para contrariar a provável invasão pelos cartagineses, mas a má vontade da facção conservadora provou ser um obstáculo intransponível. Em 360 a.C., Platão conseguiu partir para Atenas, não sei antes correr algum perigo de morte. O destino final da Sicília foi mesmo ser conquistada pelos estrangeiros, conforme o Platão previa. Ao regressar a Atenas, Platão voltou a ensinar na academia e a escrever, continuando a ser um autor ativo até à sua morte em Atenas, no ano de 347 a.C., com a idade provável de 80 anos. Conta-se que foi sepultado no seu jardim, na academia, numa área privada, perto do santuário sagrado das Musas. Em resumo, o Platão é um dos filósofos mais influentes da história da filosofia ocidental e o seu legado continua a desafiar e inspirar alunos de filosofia até hoje.
Viveu numa época de transição política e cultural e testemunhou a queda da democracia ateniense, a ascensão do Império Macedónio e a morte do seu mentor, o Sócrates. A biografia de Platão é a história fascinante de uma vida dedicada à busca da verdade, à reflexão filosófica e à criação de uma escola, a Academia, que continuou a existir durante mais de 900 anos após a sua morte e formou alguns dos maiores intelectuais da Grécia Antiga. Ora bem, eu iria agora falar então mais em pormenor da doutrina filosófica e da obra do Platão. Platão é considerado uma figura central na história da Grécia Antiga e da filosofia ocidental, juntamente com o seu mentor Sócrates e com o seu discípulo Aristóteles. Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental, e também tem sido frequentemente citado como um dos fundadores da religião ocidental, da ciência e da espiritualidade. As suas ideias influenciaram Santo Agostinho e, portanto, o cristianismo, bem como a filosofia árabe e judaica. As obras mais famosas de Platão são os seus diálogos, que apresentam Sócrates como personagem principal, a conversar sobre questões como a natureza da justiça, da verdade, do conhecimento e da virtude. O ponto de partida de toda a filosofia de Platão é a sua teoria das ideias. Para explicar o seu pensamento filosófico, Platão escreveu em forma de diálogo no livro 7 da República a famosa história de O Mito da Caverna. Ora, o mito da caverna é uma metáfora sobre um grupo de prisioneiros que passam a vida inteira numa caverna. Estão totalmente amarrados e não conseguem olhar sequer para trás. A única coisa que veem é a parede que está na sua frente. Sentem uma fogueira atrás das costas e que existe um caminho onde passam pessoas que transportam vários objetos. Mas o barulho que estas pessoas fazem é imperceptível. E tudo o que eles conseguem ouvir são ecos. Claro que desconhecem a existência do mundo lá fora. Até que um dia, um dos prisioneiros consegue libertar-se e sair para o mundo luminoso exterior. Algum tempo depois, o seu desejo é voltar e compartilhar tudo o que aprendeu e viveu com os seus antigos amigos. Regressa à caverna, mas esses amigos simplesmente já não o reconhecem. Não acreditam no que ele diz e acham que ele está louco. Com esta história, o Platão explica que a alma, antes de ficar aprisionada no corpo, habita no mundo luminoso das ideias, guardando apenas vagas lembranças dessa existência quando então vem para o nosso mundo. As ideias para Platão são objetos imutáveis e eternos do pensamento e servem para explicar a aquisição de conceitos, a possibilidade de conhecimentos e o significado das palavras. Dizia ele, as coisas desfazem-se em pó e as ideias ficam. Esta teoria liga-se com a famosa teoria da anamnese. É uma palavra que significa recordação ténue, portanto, uma reminiscência. De acordo com ela, muitos dos nossos conhecimentos não são adquiridos através da experiência, mas já eram conhecidos pela alma na ocasião do nosso nascimento. Nestes casos, a experiência serve apenas como o gatilho para ativar a memória desses conhecimentos pré-existentes. Podemos concluir que, no núcleo do sistema platónico, se encontra uma distinção radical entre o mundo sensível e o mundo inteligível, cada um deles com existência autónoma. Subsidiária desta arquitetura dualista, a antropologia platónica considera a alma como a essência do homem, vendo o corpo apenas como uma prisão que lhe limita as potencialidades. A alma é considerada imortal e originária do mundo das ideias, pelo que a sua existência no mundo físico deve ser orientada para a libertação de todas as solicitações materiais e sensuais, através do uso da razão e da prática da virtude, visando atingir o saber da verdade, num processo de ascese que lhe permite regressar ao mundo a que ela genuinamente pertence.
Um dos diálogos mais famosos é a República de Platão, uma descrição do que seria o paraíso na Terra. Nele, tentou criar o estado ideal que examinou sob quase todos os ângulos possíveis de visão. É um tratado sobre a teoria política, em que Platão se debruça tanto sobre as tendências democráticas como sobre as totalitárias e defende o governo absoluto da sociedade pela classe dos filósofos, os sábios. Assim, a organização da cidade modelo obedece a uma visão elitista e não democrática, ao preconizar uma triagem apertada dos cidadãos, em que o lugar do indivíduo se esvai perante o interesse comum, que é ditado pelos mais aptos. Assim, para Platão, a sociedade ideal seria dividida em 3 classes, levando em conta a capacidade intelectual de cada indivíduo. A classe dos agricultores, dos artífices e dos comerciantes, que é a camada mais baixa dedicada à satisfação das necessidades do corpo, que seria encarregada da produção e da distribuição dos géneros para toda a comunidade. Pois a segunda classe, esta mais empreendedora, era a dos militares, que se dedicaria à defesa. E finalmente havia a classe superior, a mais capacitada para se servir da razão, ou seja, a dos filósofos, dos intelectuais, que possuiriam o poder político. Assim, os reis teriam que ser necessariamente escolhidos entre os filósofos. Uma prova do papel central de Platão na construção do pensamento ocidental é que, ao contrário de quase todos os seus contemporâneos, se acredita que o corpo quase inteiro do seu trabalho tenha sobrevivido intacto durante mais de 2400 anos. Somente uma palestra sobre o bem, que teve um post-escrito do Aristóteles, se encontra perdida. Embora a sua popularidade tenha oscilado ao longo dos séculos, os trabalhos de Platão nunca ficaram sem leitores, desde a época em que foram escritos até à atualidade. Há obras que foram atribuídas a Platão, mas possivelmente, algumas até mesmo definitivamente, não são genuínas. Apesar disso, elas também pertencem ao corpus platónico, ou seja, o conjunto das obras de Platão. Mesmo com a sua falsidade a ser sido reconhecida ainda nos tempos antigos. São 47 as obras reconhecidas como escritas por Platão, ou das quais ele foi considerado autor, não é? Como já vimos, embora provavelmente não se tenha sido. O corpus platónico é constituído por diálogos, um dos quais, o Crítias, está inacabado. A Apologia de Sócrates, uma coleção de 13 cartas e uma coleção de definições, o Oroi. A maioria das 13 cartas são consideradas ilegítimas pelos pesquisadores modernos. É importante notar que, na Antiguidade, vários diálogos, hoje considerados como falsamente atribuídos a Platão, eram considerados genuínos. E alguns deles fazem parte do Cânon de Trásilo. Era um filósofo e astrólogo alexandrino que serviu na corte de Tibério. Trásilo organizou os diálogos de modo sistemático em 9 grupos, chamados de tetralogias, cujos escritos aceitou como sendo de Platão. Com exceção das epístolas e da Apologia de Sócrates, todas as obras foram escritas em forma de diálogos, como eu já disse, e não de poemas didáticos ou de tratados, como era redigida a maioria dos escritos filosóficos dessa época. A questão da cronologia das obras continua a gerar opiniões conflituantes. Análises estilométricas dos diálogos demonstram que podem ser agrupados em 3 categorias: obras do período inicial, do médio e do tardio. Embora exista este consenso, não há nenhum consenso sobre a ordem em que as obras devem figurar dentro do respectivo grupo. Ora bem, então, para acabar, eu desejaria agora falar, como prometi, do livro que andei a ler esta semana, que é este volume, que tem a Apologia de Sócrates e o Criton. Naquele cânon de Trásilo, estes 2 trabalhos de Platão estão incluídos no primeiro dos 9 grupos, sendo, portanto, provavelmente trabalhos do período inicial, quando Platão ainda era um discípulo de Sócrates.
e revela o sofrimento que ele deve ter tido quando morreu, não é? O seu mestre. Para quem não conhece, eu vou começar por falar um pouco de Sócrates, para enquadrar o tema destes livros. O Sócrates foi um filósofo grego, fundamental na história da filosofia ocidental, muitas vezes chamado o pai da filosofia. Não deixou escritos, mas as suas ideias foram registadas pelos seus discípulos, entre os quais o Platão, como eu já disse. Sócrates é conhecido pelo seu método de ensino em diálogo, que incentivava as pessoas a questionarem as suas próprias crenças e a buscarem a verdade através da reflexão crítica. O seu famoso lema, "Conhece-te a ti mesmo", resume a essência dos seus ensinamentos, que enfatizava a importância do autoconhecimento e da ética na vida humana. Ora, Sócrates foi acusado por um grupo de inimigos de não acreditar nos deuses em que a cidade acredita e de introduzir divindades novas e também de corromper a juventude. Por esse motivo, foi julgado, condenado à morte e executado por envenenamento com cicuta no ano de 399 a.C. Ora, posto isto, a Apologia de Sócrates é uma obra do Platão, então, sobre o julgamento de Sócrates. É a única que não é em diálogo, não é? Mas já expliquei. Bem, para além das cartas, claro. E divide-se em 3 partes. Na primeira, Platão simula o que poderia ter sido a refutação por Sócrates dos argumentos daqueles que o acusavam. Na sua opinião, Sócrates poderia ter desmontado toda a acusação se ele o tivesse querido fazer. O problema é que não quis. Na segunda, são apresentadas as palavras de Sócrates, após ter sido proferida a decisão de culpado. De acordo com a lei, o condenado podia pedir a aplicação da pena que considerasse justa para o seu crime. Platão põe na boca de Sócrates uma proposta que não representa uma condenação, mas sim um louvor. De uma forma simultaneamente irónica, mas coerente, propõe que seja condenado a ser alimentado até ao fim da vida no Pritaneu, como era feito com os grandes benfeitores da cidade. Em alternativa, não é? Caso não aceitassem, não é? Ele propõe que lhe seja aplicada uma multa ridícula, consentânea com a sua situação de pobreza. Na verdade, o Sócrates vivia mesmo pobremente, quase às custas dos seus alunos e dos seus amigos. Na terceira parte, Sócrates, então já condenado à morte, fala aos seus juízes para lamentar os que o condenaram e falar da sua esperança na vida futura dos que o absolveram. É que, na verdade, ele foi condenado não por unanimidade, mas a condenação foi aprovada por uma pequena maioria de votos. E termina afirmando que não tem medo da morte, porque os deuses nunca abandonam os bons. E eu, de facto, queria ler esse mesmo final. Também vós, juízes, deveis, como eu, ter esperança na morte e tomar consciência desta verdade, que nenhum mal pode acontecer a um homem de bem, nem em vida nem depois de morrer, e que nunca os deuses se desinteressaram da sua sorte. O que acaba de me acontecer não pode ser fruto do acaso. Pelo contrário, para mim é evidente que me é mais vantajoso morrer agora e libertar-me assim dos cuidados da vida. É por isso que a minha voz interior nunca me deteve. E daqui deriva também que eu não tenha qualquer ressentimento contra os que me condenaram, nem contra os que me acusaram. É verdade que outra era a sua intenção quando me acusaram e me condenaram. Pensaram prejudicar-me e nisso são dignos de censura. De qualquer modo, só vos peço uma coisa. Quando os meus filhos forem homens, atenienses, castigai-os com os mesmos tormentos que vos dei. Se vos parecer que preferem a riqueza ou o que quer que seja à prática da virtude. E se eles se convencerem de que têm valor sem o terem, censurai-os, como eu vos censurei, por não zelarem o essencial, por se atribuírem um mérito que na realidade não possuem. Se assim fizerdes,
sereis justos comigo e com os meus filhos. Mas são horas de nos separarmos, eu para morrer e vós para viver. Qual de nós vai ter a melhor sorte? Ninguém sabe, a não ser a divindade. O Críton é um diálogo entre o Sócrates e o Críton, o seu discípulo. Os diálogos têm quase sempre o nome da personagem que dialoga com o filósofo, que é o caso. Sócrates, então, está na prisão, a aguardar o cumprimento da sentença, e, na véspera da execução, o seu discípulo Críton vai visitá-lo e tenta convencê-lo a fugir. Críton era muito rico e estava disposto a gastar toda a sua fortuna para subornar, fosse quem fosse necessário, para conseguir a fuga do seu mestre. Mas Sócrates recusa amavelmente a ajuda e rebate todos os argumentos de Críton, que é forçado a desistir do seu intento. Um dos principais argumentos de Sócrates para não aceitar a proposta do Críton é o de que as leis são para cumprir, mesmo quando as decisões dos tribunais são injustas para conosco. Caso contrário, estaríamos a desrespeitar a lei e o Estado, pagando o mal com o mal. Estaríamos, portanto, a ser tão injustos como aqueles que foram injustos para conosco. E, a esse propósito, queria ler-vos aqui uma passagem também do Críton. Tanto que é um diálogo, né? Em que fala o Críton e fala o Sócrates. E agora está o Sócrates a falar. Quando uma pessoa concorda com outra sobre a justiça de uma ação a realizar, deve praticá-la ou faltar à sua palavra? Deve praticá-la. Considera agora o seguinte. Saindo daqui sem consentimento da cidade, não fazemos nós mal a alguém e precisamente àqueles a quem menos o devíamos fazer? Que te parece? E estaremos nós a observar aquele princípio que reputamos justo? Ou será precisamente o contrário? Não posso responder, Sócrates, ao que me perguntas, porque não estou a compreender. Bem, então encara a questão desta maneira. Se no momento de nos evadirmos, ou como quer que se chame a ação em causa, as leis e o Estado viessem ter conosco e, postados na nossa frente, nos perguntassem: diz-nos, Sócrates, que tencionas fazer? Essa ação que empreendes pode ter outro fim que não seja destruir-nos, a nós, as leis e a todo o Estado, na medida das tuas possibilidades? Ou parece-te possível que um Estado subsista e não seja derrubado quando as decisões dos tribunais não têm força e se veem desrespeitadas e abolidas por simples particulares? Que resposta daremos nós, Críton, a estas perguntas e a outras semelhantes? Muito poderia dizer qualquer pessoa, sobretudo um orador, sobre a destruição desta lei que determina que as decisões de um tribunal são para se cumprir. Ou responderemos que o Estado foi injusto conosco, não nos julgando como devia. Será isto que diremos? Por Zeus, não, Sócrates. Suponhamos agora que as leis nos diziam: Sócrates, era isso que estava combinado entre nós ou que te submeterias às sentenças proferidas pelo Estado? E, se nós nos admirássemos das suas palavras, talvez observassem: ó Sócrates, não estranhes esta linguagem e responde, visto que também estás habituado ao processo de interrogar e de responder. Ora, vejamos, que razão de queixa tens contra nós e o Estado para tentares destruir-nos? Em primeiro lugar, não é a nós que deves a vida. Não foi por nosso intermédio que o teu pai recebeu a tua mãe e te deu o ser? Diz lá, tens alguma coisa a censurar àqueles dentre nós que regulam o casamento? Notas nelas algum defeito? Não tenho nada a censurar-lhes, diria eu. E àquelas que regulam a criação e a educação das crianças, segundo as quais também tu foste instruído? Porventura não eram boas aquelas leis que dispunham que o teu pai te devia mandar instruir na música e na ginástica? Eram boas, diria eu. Muito bem. E depois de teres nascido e teres sido criado e instruído, poderás afirmar que não és nosso filho e nosso escravo, tu e os teus antepassados? E se isso é assim, pensas acaso que são iguais aos nossos direitos e que te é lícito fazer-nos, a nós,
aquilo que tivermos empreendido contra ti? Ou será que em relação ao teu pai e ao teu senhor, no caso de teres algum, te assistiria ao direito de lhes fazer o que te fizessem? Como responder com dureza a palavras duras, ou a pancadas com outras pancadas, e assim por diante? E em relação à pátria e às leis, tudo te será permitido, de tal modo que, sem tentarmos destruir-te por considerar que isso é justo, também tu tentarás, na medida das tuas forças, destruir-nos a nós, as leis e a pátria? E agindo assim, dirás que procedes com justiça, tu que te consagras sinceramente à virtude? Ou a tua sabedoria é tão escassa que não te apercebes que, aos olhos dos deuses e dos homens que têm algum senso, a pátria é algo mais precioso, mais venerável, sagrado e digno de apreço do que uma mãe, um pai e todos os antepassados? Que é preciso honrá-la, obedecer-lhe e fazer por lhe agradar, mesmo quando está irritada, mais do que a um pai? E que se deve persuadi-la a mudar de opinião, ou fazer o que ela ordena, sofrer com paciência o que ela manda sofrer, e, se ela o desejar, deixar-nos bater, prender e levar para a guerra, na perspectiva de ser ferido ou morto? Tudo isso deve fazer porque é justo, sem jamais ceder terreno, nem recuar, nem abandonar o seu posto, executando, pelo contrário, aquilo que o Estado e a pátria ordenam, tanto na guerra como no tribunal e em qualquer parte. Ou então fazer-lhes mudar de opinião com argumentos justos. Se é ímpio empregar a violência contra uma mãe ou um pai, não o será muito mais contra a pátria? Que respondemos a isto, querido Tony? As leis falam verdade ou não? Acho que falam verdade. E pronto, olhem, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre Platão, um dos grandes filósofos da Antiguidade Clássica. Espero que Deus me dê saúde e vida para cá poder voltar na próxima semana e vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!